Antes de qualquer palavra ser dita, aquiete o seu coração. Respire fundo e permita que a presença de Deus envolva este momento. Não estamos aqui por acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque o Senhor deseja fortalecer sua fé e renovar suas forças. Hoje é dia de deixar para trás todo o peso invisível que tem atrasado seus passos. Existem cargas que carregamos sem perceber. Preocupações antigas, culpas escondidas, medos silenciosos e pecados que insistem em nos prender como correntes. Mas o Senhor nos chama para algo maior. Ele nos convida a soltar aquilo que nos impede de avançar e a correr com perseverança a jornada que Ele mesmo preparou para nós. A vida é uma corrida espiritual. Não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Haverá momentos de cansaço, dúvidas e até lágrimas. Porém, não podemos permitir que o desânimo vença. Precisamos manter nossos olhos firmes em Jesus, autor da nossa fé e aquele que a conduz até a maturidade. Ele suportou a cruz. Ele enfrentou a dor, a rejeição e a humilhação. E não desistiu. Havia uma promessa diante dele. Havia alegria além do sofrimento. E hoje ele está exaltado, assentado à direita do Pai. Se ele venceu, você também pode vencer. Pense por um momento em tudo o que Jesus enfrentou: a traição, o abandono dos amigos, os insultos, a dor física, o peso da cruz sobre os ombros feridos. Ele poderia ter recuado, poderia ter escolhido não continuar, mas permaneceu firme, porque sabia que sua obediência abriria um caminho de salvação para todos nós. Quando você sentir que está sendo pressionado além do que pode suportar, lembre-se dele. Lembre-se de que o sofrimento não é o fim da história. Muitas vezes, Deus permite processos que moldam nosso caráter e fortalecem nossa fé. Talvez você esteja lutando contra hábitos que parecem impossíveis de vencer. Talvez exista uma batalha interna silenciosa, que ninguém vê, mas que consome suas forças. Saiba que você não está sozinho. A luta contra o pecado é real, mas ainda não fomos chamados a derramar nosso sangue como Cristo derramou. Ele já pagou o preço. Agora, Ele nos oferece graça para continuar. E quando Deus nos corrige, não é para nos destruir, mas para nos ensinar. A disciplina do Senhor é sinal de amor, não de rejeição. Assim como um pai amoroso corrige seu filho para protegê-lo de perigos maiores, Deus nos ajusta para nos conduzir a uma vida mais santa e plena. Se hoje você está passando por correção, não desanime. Existe propósito nisso. A disciplina pode doer no momento. Pode parecer injusta. Pode trazer lágrimas aos olhos e questionamentos ao coração. Mas o Senhor nunca erra na medida nem no propósito. Ele vê além do presente, enxerga o futuro que está sendo construído em você. Nossos pais terrenos nos corrigiam segundo o entendimento humano, e ainda assim aprendíamos a respeitá-los. Quanto mais devemos confiar no nosso Pai Celestial, cuja sabedoria é perfeita e cujo amor é eterno. Ele não corrige por impulso, mas por cuidado. Não disciplina por raiva, mas por zelo. Quando somos tratados como filhos, recebemos direção. A ausência de correção não é sinal de liberdade, mas de abandono. Deus corrige aqueles que Ele chama de seus. Isso significa que você pertence a Ele. Significa que há um destino preparado para a sua vida. No momento da prova, tudo parece pesado. A tristeza tenta ocupar o lugar da esperança. Porém, depois do processo, nasce um fruto precioso: justiça, maturidade e paz interior. Aquilo que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje parece perda, amanhã será crescimento. Por isso, não permita que o cansaço paralise sua caminhada. Levante suas mãos que estão cansadas. Fortaleça seus joelhos enfraquecidos. Continue avançando, mesmo que os passos sejam pequenos. Deus ainda está trabalhando em você. Escolha andar por caminhos retos. Decida hoje alinhar seus passos à vontade de Deus. Quando escolhemos trilhar uma estrada firme,
Até aquilo que estava fraco em nós começa a ser restaurado. O que mancava passa a ser fortalecido. O que estava ferido encontra cura. Busque viver em paz com todos, mesmo quando não for fácil. A paz não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Existem batalhas que não valem a pena lutar. Existem discussões que drenam energia e roubam a alegria. O Senhor nos chama para um nível mais alto, um lugar de santidade e comunhão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E santidade não significa perfeição impecável, mas separação, dedicação, compromisso com aquilo que é puro e verdadeiro. É decidir todos os dias honrar a Deus nas pequenas atitudes, nas palavras que saem da boca, nos pensamentos que cultivamos em silêncio. Tome cuidado para que seu coração não se torne amargo. A amargura cresce silenciosamente, e quando percebemos, já contaminou nossos sentimentos e nossas relações. Perdoe enquanto ainda é tempo. Libere o que te feriu. Não permita que raízes negativas cresçam dentro de você. Proteja também aquilo que é sagrado. Não negocie seus valores por prazeres momentâneos. Não troque promessas eternas por satisfações passageiras. Sua herança espiritual vale mais do que qualquer oferta imediata. Lembre-se de Esaú, que trocou algo eterno por algo imediato. Em um momento de fraqueza, permitiu que a fome falasse mais alto que o propósito. Quantas vezes também somos tentados a abrir mão de promessas por causa da pressão do agora? O inimigo sempre oferece atalhos, mas Deus trabalha através de processos. Esaú depois chorou. Procurou recuperar aquilo que havia desprezado. Mas certas decisões deixam marcas profundas. Por isso, vigie seu coração. Não permita que impulsos momentâneos decidam seu futuro. Ore antes de agir. Espere antes de responder. Confie antes de desistir. Você não foi chamado para viver uma fé superficial, baseada apenas em emoções. Sua caminhada é espiritual e profunda. Diferente do povo que se aproximou do monte envolto em fogo, medo e escuridão, você foi chamado para algo maior. Você não se aproximou de um Deus distante e aterrorizante, mas do Deus vivo, cheio de graça e misericórdia. Não chegou a um cenário de condenação, mas a uma realidade de redenção. Hoje, pela fé, você se aproxima do Monte Sião espiritual, a cidade celestial, lugar de alegria e esperança. Existe uma assembleia invisível celebrando cada passo de obediência seu. Seu nome está escrito nos céus. Você pertence a um reino que não pode ser abalado. E isso muda tudo. Você não caminha sozinho. Ao se aproximar de Deus, você entra em uma realidade espiritual poderosa. Há anjos ministrando. Há uma família celestial. Há uma herança eterna reservada para aqueles que permanecem firmes. O que seus olhos naturais não veem, o mundo espiritual contempla. Você se aproxima do próprio Deus, o justo juiz de todos. Isso pode parecer assustador à primeira vista, mas para quem está em Cristo, é motivo de segurança. Porque o mesmo Deus que julga é o Deus que justificou você por meio do sacrifício de Jesus. Você também se aproxima de Jesus, o mediador da nova aliança. Seu sangue não clama por vingança, mas por misericórdia. Ele não aponta o dedo para condenar, mas estende as mãos para restaurar. O sangue de Cristo fala mais alto do que seus erros, mais alto do que seu passado, mais alto do que qualquer acusação. Por isso, não endureça o coração quando Ele falar. Deus ainda fala. Ele fala através da palavra, fala no silêncio da oração, fala nas circunstâncias e até nos momentos difíceis. Ouvir sua voz é escolher a vida. Se aqueles que rejeitaram a mensagem no passado sofreram consequências, quanto mais precisamos nós valorizar a voz que vem do céu. Não trate como comum aquilo que é sagrado. Não ignore os alertas do Espírito. Quando Deus fala, é para salvar, alinhar e proteger. Houve um tempo em que a voz de Deus fez a terra estremecer. O monte tremeu, o povo se assustou, o céu parecia anunciar a grandeza e o poder do Criador. Mas a promessa continua viva. Haverá um novo abalo.
Não apenas a terra, mas também os céus serão sacudidos. Tudo o que é instável será removido. Tudo o que foi construído apenas sobre aparências será abalado. Estruturas frágeis cairão. Sistemas humanos falharão. Confianças superficiais desaparecerão. Porém, aquilo que foi firmado em Deus permanecerá inabalável. Talvez você esteja vivendo um tempo de tremores, mudanças inesperadas, perdas, incertezas, portas que se fecharam. Pode parecer que tudo ao redor está se movendo sem controle, mas entenda, Deus permite abalos para revelar o que realmente é sólido. Quando o que é temporário cai, o eterno se destaca. Quando o que é superficial é removido, o que é verdadeiro permanece. Se sua fé está construída em Cristo, você não será destruído pelo vento das circunstâncias. Por isso, em vez de temer os abalos, agradeça. Você recebeu um reino que não pode ser sacudido. Um reino que não depende da economia, da opinião das pessoas ou das estações da vida. Você pertence ao que é eterno. Se já recebemos um reino inabalável, então a nossa resposta precisa ser gratidão. Gratidão não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando estamos sendo moldados. A gratidão é uma declaração de confiança. É dizer: Senhor, eu ainda creio, mesmo quando não entendo completamente os processos. Adore a Deus com reverência. Não de maneira automática, não por hábito vazio, mas com consciência da sua grandeza. Ele é amor, mas também é santo. Ele é misericordioso, mas também é justo. Aproximar-se dele exige humildade e entrega. O fogo de Deus não é apenas destruição, é purificação. Ele queima o que precisa ser removido e fortalece o que precisa permanecer. Se algo está sendo consumido na sua vida, pergunte: o que Deus está refinando em mim? Talvez seja orgulho sendo transformado em humildade. Talvez seja ansiedade dando lugar à confiança. Talvez seja dependência de pessoas sendo substituída por dependência total do Senhor. Não desperdice o processo. Cada fase tem um propósito. Cada desafio carrega uma semente de crescimento. Continue adorando. Continue confiando. Continue caminhando. Deus ainda não terminou a obra que começou em você. Talvez você esteja cansado. Talvez suas forças estejam no limite e o coração esteja carregado de perguntas. Mas ouça com atenção. Deus não abandona os que Ele chama. O silêncio dele não significa ausência. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando situações que você ainda não consegue ver. Quando parecer que suas orações não passam do teto, continue orando. Quando parecer que ninguém entende sua dor, lembre-se de que o Senhor conhece cada lágrima antes mesmo que ela caia. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que você não consegue explicar. Não permita que a culpa do passado roube a esperança do futuro. Em Cristo, há perdão real, restauração verdadeira e novos começos. O sangue de Jesus não apenas cobre o erro, ele transforma a história. Se você caiu, levante-se. Se errou, arrependa-se e recomece. Se desanimou, respire fundo e volte a olhar para a promessa. O inimigo tenta convencer você de que é tarde demais, mas Deus diz que ainda há tempo. Ainda há propósito. Ainda há chamado. Ainda há graça. Você não foi escolhido por acaso. Há algo específico que só você pode cumprir. Sua vida carrega significado eterno. Não permita que o medo dite suas decisões. O medo paralisa, limita e cria cenários que muitas vezes nunca irão acontecer. A fé, porém, move você para frente mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Fé não é ausência de dúvidas. É decisão de confiar apesar delas. Deus não espera que você seja perfeito, mas espera que você seja dependente dele. A força que você precisa não virá apenas da sua disciplina ou esforço humano, mas da comunhão constante com o Espírito Santo. Existem batalhas que você só vencerá de joelhos. Existem portas que só se abrirão depois de um tempo de perseverança.
Existem respostas que só chegarão quando seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus. Não se compare com ninguém. Cada pessoa tem uma corrida diferente. Alguns parecem avançar rápido, outros caminham devagar. Mas o que importa não é a velocidade, é permanecer na direção certa. O Senhor conhece seu ritmo, Ele sabe seus limites, Ele entende seus processos. Continue correndo. Em meio à caminhada, haverá dias em que tudo parecerá pesado demais. Dias em que o silêncio será ensurdecedor e a resposta demorará além do esperado. Nesses momentos, lembre-se, Deus não trabalha apenas no visível, Ele trabalha principalmente no invisível. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de romper o solo, muitas promessas estão sendo preparadas enquanto você apenas aprende a confiar. O crescimento mais profundo acontece onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde só existe você e Deus. Não despreze os pequenos avanços. Uma oração sincera, uma decisão correta, um perdão liberado, uma tentação vencida. Cada passo conta no reino de Deus. Se o mundo mede sucesso por resultados imediatos, o céu mede fidelidade. E fidelidade é permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Você pode não enxergar agora, mas cada lágrima semeada em fé produzirá colheita no tempo certo. Deus é justo. Ele não ignora seu esforço. Ele não despreza sua perseverança. Continue sendo fiel no pouco. O muito virá no tempo determinado por Ele. Chegamos até aqui, mas a caminhada continua. E se há algo que precisa ficar gravado no seu coração é isto. Você serve a um Deus que não falha. O mundo pode mudar, as pessoas podem decepcionar, as circunstâncias podem oscilar, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Segure firme na esperança. Não na esperança baseada em sentimentos, mas na esperança fundamentada nas promessas. O mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não interrompe processos pela metade. Talvez você ainda não veja o resultado final, mas Deus já vê. Ele conhece o antes, o durante e o depois. E se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque existe algo maior adiante. Continue com gratidão no coração. Continue com reverência na alma. Continue com coragem no espírito. E quando tudo parecer incerto, volte os olhos para Jesus. Ele é o autor da sua fé e também o aperfeiçoador dela. Ele sustenta você na fraqueza, fortalece você no cansaço e renova você na esperança. Descanse nisso. O reino que você recebeu não pode ser abalado, e aquele que prometeu é fiel para cumprir.